Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um autor bastante querido e especificamente de uma obra dele bastante relevante, especialmente nos tempos em que vivemos. A obra dele aqui é O Chamado da Tribo, né, do Mário Vargas Llosa. Aliás, um título bastante simbólico, porque essa ideia de tribo, né, de chamado da tribo, apresenta aqui uma reflexão sobre as massas, até usando aqui as ideias de José Ortega y Gasset. Esse livro conta como o Mário, prêmio Nobel de Literatura, foi candidato à presidência do Peru, passou, né, de ter uma visão socialista para uma visão liberal. E aqui eu já deixo ressalvado que o próprio Mário diz que é necessário ter um liberalismo moderado. Assim como ele fala que nenhum governo autoritário, seja de direita ou de esquerda, é tolerável. Né? Então, essa distinção, ou essas distinções, são muito importantes para que a gente não torne a questão muito simplista. Da mesma forma, ele faz a distinção entre o mercado e o mercantilismo, ou a prostituição do mercado. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Mas o livro ele traz reflexões sobre ideias de alguns autores, dentre eles Schmitt, Popper, o próprio José Ortega y Gasset, dentre outros, que ajudaram o Mário nessa trajetória intelectual e fizeram com que, refletindo nas ideias desses autores, ele pudesse fazer essa mudança do socialismo para o liberalismo. Então, o chamado da tribo, e esse título diz que é simbólico, porque tribo pressupõe massa, tribo pressupõe a exclusão daquele que não faz parte, tribo pressupõe a substituição da subjetividade do indivíduo pela subjetividade do seu governante. Tribo pressupõe a perda dessa personalidade, a perda dessa subjetividade, a perda do senso de individual, de individualismo, no sentido bom, no sentido que você é um ser autônomo e não apenas ou tão somente um eu social, né, como os sociólogos definem. Então, esse livro é muito relevante e acho que as pessoas que gostam de política, de direito, de economia, deveriam ler as reflexões do Mário Vargas Llosa. Vocês devem perceber que eu faço aqui as marcações, eu faço aqui anotações. Então, você pode ver que meu livro é todo marcado. Mas coisas mais relevantes eu acabo fazendo ficha. E em uma das minhas fichas aqui, o autor diz: mas em certos países, e não só do terceiro mundo, esse chamado da tribo da qual a cultura democrática e liberal, em última instância a racionalidade, nos havia liberado, foi reaparecendo de tanto em tanto devido aos terríveis líderes carismáticos graças aos quais os cidadãos voltam a ser uma massa avassalada por um caudilho. Uma massa avassalada por caudilho. Bem interessante aqui na realidade brasileira, não é? Então, o Mário traz diversas reflexões, fazendo diferenciações sobre, por exemplo, a diferença entre um Estado forte e um Estado grande, explica as gradações do socialismo, as distinções entre socialismo democrático, socialismo stalinista, ou melhor, socialismo marxista, socialismo liberal, e sendo bastante honesto em dizer que nós não podemos simplesmente simplificar o socialismo, ainda que ele não concorde,
existem várias modalidades desse sistema social que não se confunde com o comunismo. Não se confunde com o comunismo. Ele também traz a questão da utopia desse Estado futuro, seja ele sionista, em razão da fé, seja ele por questões políticas, por questões morais, seja lá o que for. Mas apresenta a ideia de que é necessário uma engenharia para que se faça a mudança social aos poucos, fazendo a distinção entre revoluções, né? E aqui eu volto à minha ficha. Ele chama de reformismo gradual, né? Ele tira essa ideia do Popper, e que é uma tentativa, um modelo de reforma gradual e consensual da sociedade, de forma pouco a pouco. Então, ele traz aqui a diferença entre revolução e reformismo, né? Então, eu acho que é uma ideia bastante interessante para que as pessoas reflitam na sociedade que atualmente nós vivemos. Então, o livro ele traz aqui críticas, né, ao autoritarismo, faz as distinções necessárias entre o socialismo e o liberalismo, que muitas pessoas acabam por simplificar demasiadamente, analisa as distinções entre ordens legais espontâneas e ordens legais fruto do poder, né? Aí visando uma sociedade mais democrática, faz uma crítica ao exacerbamento do nacionalismo, especialmente essas questões de nacionalizar empresas e etc. E também analisa como é importante ter uma certa intimidade com os autores, né? Então ele traz aqui uma reflexão bastante interessante. Não sei se eu vou achar agora. Deixa eu ver. Aqui. Ele diz: quando se frequenta por tanto tempo quanto eu fiz com Ortega, mesmo que seja aos bocadinhos diários, a obra de um escritor, acaba-se tão familiarizado com ele, quero dizer, com sua pessoa, que, depois de tanto lê-lo e relê-lo, tenho a sensação de ter convivido com ele na intimidade. Palavras do Mário. Então, eu espero que, se você puder, você se torne íntimo desse autor tão relevante para a literatura, com inúmeras obras. Pesquise aí, inúmeras obras publicadas, Prêmio Nobel de Literatura, uma pessoa que politicamente é um exemplo. Mas que também escreve suas reflexões acerca da sociedade, suas reflexões econômicas, suas reflexões políticas, como cidadão que é. Então, torne-se íntimo. Mário Vargas Llosa. É uma leitura que eu recomendo. Um abraço.